Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso assunto de equação. Agora, nós vamos resolver equações de segundo grau resolvidas por meio da fatoração, tá? Nosso primeiro caso é quando o produto está igual a zero. Então, aqui, a nossa equação já foi fatorada, já está transformada em multiplicação, x mais 2 vezes x mais 3 igual a zero. Se é uma multiplicação e o resultado foi zero, quer dizer que um desses fatores, a resposta tem que dar zero. Então, vamos supor que fosse o x mais 2 igual a zero. Quanto que teria que valer o x? Menos 2. Vamos conferir. Menos 2 mais 2 dá zero. 0 vezes x mais 3 é zero. Zero igual a zero. Então, aqui, a primeira parte já está feita. Vamos supor agora que não seja o x mais 2 igual o zero, que seja o x mais 3. Então, x mais 3 igual a zero, quer dizer que o meu x vale menos 3. Substituindo na conta, x mais 2 vezes, o menos 3 que eu achei aqui, menos 3 mais 3 dá zero. X mais 2 vezes zero é zero, e zero é igual a zero. Nesse caso, quer dizer que o resultado do valor de x, o resultado da equação, é x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Mas, e quando não está fatorado? Então, olha lá, o que eu acabei de dizer, recordando, né? Fatorar significa transformar em multiplicação. Quando eu tenho essa multiplicação dos dois polinômios, x mais 2 e x mais 3, é a forma fatorada. Mas é a forma fatorada de quem? De qual equação? Como que a gente descobre? Resolvendo a conta de vezes. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Reduzindo os dois termos semelhantes, nós ficamos com x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, quer dizer que esse trinômio aqui, é um polinômio, que na forma fatorada fica x mais 2 vezes x mais 3, que quando é igualada a zero, a gente encontra uma equação de segundo grau. Então, para resolver a equação de segundo grau, nós vamos ter que fatorá-la. O que é fatorá-la? Transformá-la em dois parênteses, em dois polinômios se multiplicando. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Como que x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero se transformou na multiplicação de x mais 2 vezes x mais 3 igual a zero? Então, olha só, eu até coloquei cores diferentes para poder fazer a relação. Nós sempre vamos pensar no termo do meio como uma soma e no último termo como uma multiplicação. Então, eu preciso pensar sempre em números iguais. Dois números que somados dão 5... E esses mesmos números multiplicados têm que dar 6. Então, nesse caso, nessa equação, a resposta é 2 e 3. 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Isso quer dizer o quê? Que x mais 2 vezes x mais 3 igual a zero é a forma fatorada da equação de segundo grau. Mas esse vermelhinho aqui, por que eu coloquei em vermelho? Porque para montar o polinômio, a gente tem que ter o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo é sempre o primeiro da equação. O que você multiplica e dá x ao quadrado? X vezes x. Por isso que começou com x, tá? Então, só voltando. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, uma das formas de descobrir o valor de x é deixando ela na forma fatorada. O que é a forma fatorada? Transformar em vezes. Como que eu faço isso? Eu preciso achar os dois polinômios que multiplicados dão essa resposta. O primeiro termo é sempre o primeiro termo da equação. Então, se é x ao quadrado, eu vou pôr x, porque x vezes x é x ao quadrado. Os outros dois números, eu preciso fazer uma continha. Aliás, duas continhas. O que eu somo dá o termo do meio, ou seja, nesse caso tem que dar 5. E o que eu multiplico dá 6. Os mesmos números que eu usei na soma, eu tenho que usar na multiplicação. Então, nesse caso, os números que satisfazem a equação é o 2 e o 3. Por isso que eles são a solução da equação. Vamos pensar em outro exemplo. Nesse caso aqui, x ao quadrado mais 7x mais 12. Quais são os dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 12? Nesse caso, é 3 e 4.
3 vezes 4 é 12 e 3 mais 4 é 7. Então, essa equação eu posso escrever dessa forma aqui, de uma maneira fatorada, transformada em multiplicação. Se é igual a zero, quer dizer que um fator pode ser zero ou o outro fator que vai ser zero. Resolvendo as duas equações que sobraram, sobrou o menos 3 e o menos 4, que são as respostas do valor de x dessa equação. Um outro exemplo, aqui tudo era positivo. Nesse outro exemplo, o termo do meio é negativo. Vamos ver o que muda. Preciso saber quais são os dois números que somados dão menos 8 e multiplicados tem que dar mais 15, ó. O 15 não tem sinal, então é positivo. Então, vamos pensar no menos 8. O que dá 8? 3 mais 5. Só que é menos 8, então eu vou estar devendo 3 e devendo 5. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Agora, vamos pensar se esses números também servem por 15. 3 vezes 5, 15, menos com menos, mais. Deu certo. Isso quer dizer que a forma fatorada x menos 3 e x menos 5 igual a zero é a forma fatorada daquela equação. Para descobrir o valor de x, como está igualado a zero, quer dizer que cada fator dessa multiplicação pode ser zero. Se for o primeiro parênteses do x menos 3, quer dizer que o x vale 3. Se for o segundo parênteses do x menos 5, quer dizer que o x vale 5. Então, essas duas respostas são as respostas da equação do segundo grau da letra B. Lembrando, sempre que for equação de segundo grau, nós temos dois resultados. A mesma coisa aconteceu no vídeo anterior que eu falei para vocês. Então, ó, aqui é 3 e 5, aqui é menos 3 e menos 4. Nessa última tela, eu deixei 4 equações para que vocês tentem resolver e me enviem no fórum que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Quem tiver dúvida, escreva para a prof que eu soluciono, porque é matéria nova e vai cair na nossa próxima prova, tá bom? Tchau, tchau.